Esse é o Ancapso e nós vamos falar da ameaça da Polícia Federal de anular o acordo de delação premiada do Mauro Cid, né? Isso daqui para mim, meu amigo, eu achei essa notícia ótima. Isso mostra mais uma vez que a Polícia Federal não tem nada, né? A Polícia Federal gosta de dizer que não, que já tem elementos para condenar Bolsonaro, para dizer que ele tentou dar golpe, coisa e tal, e não sei o que lá. Na verdade, a única coisa que eles têm é a delação do Mauro Cid, que foi feita sob pressão, que o próprio Mauro Cid falou que não valeu, porque foi feito sob pressão, mas que depois ele voltou atrás e disse que valeu sim, que era aquilo mesmo, não sei o que lá. E agora, de qualquer forma, eles estão ameaçando anular esse acordo de delação se o Mauro Cid não contar tudo o que sabe sobre a tentativa de golpe. Eles estão dizendo que usaram um software israelense para pegar mensagens apagadas no celular, e aí tinha mais coisa ali, um plano que o pessoal mandou. Eu não duvido que tenha, plano que maluco mandou para o Mauro Cid, não quer dizer que nada no final das contas. Mandaram uma mensagem maluca que eu apaguei, uma mensagem maluca, não tinha lógica nenhuma, né? Enfim, vamos entender esse caso aqui e por que isso mostra, na verdade, ao contrário do que pode parecer, isso mostra que a Polícia Federal está perdida. Voltaram a espancar o único coelhinho que confessou ser um coelhinho lá atrás, entendeu? Que aceitou ser espancado e falar que foi o Mauro Cid. E diga-se de passagem, o Mauro Cid só aceitou isso porque ameaçaram o pai dele, né? Enquanto era ele sofrendo, ele não estava nem aí, mas como ameaçaram prender o pai dele, aí ele foi lá e confessou. E mesmo assim, o que ele falou ali não tem nada demais. Tanto não tem nada demais que a polícia está se vendo forçada a fazer esse tipo de extração, de voltar atrás e bater nele de novo, torturar o cara de novo nessa história, né? Essa notícia foi sugerida em Caminho de Paca, Tatu Caminha Dentro, Bob Dias Voluntarista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Polícia Federal está ameaçando anular o acordo de delação se Mauro Cid não contar tudo o que sabe sobre a tentativa de golpe, né? Então, a história é a seguinte, parece que eles usaram o Cellebrite em um celular do Mauro Cid. O Cellebrite é um aparelho israelense que quebra o bloqueio do celular e tem um monte de informações ali, tem um monte de coisa que eles conseguem fazer. Eu, sinceramente, acho que não tem nada demais nessas informações que eles trouxeram ali, mas a polícia achou que dava para investigar mais coisa aí. Na verdade, o que eles estão querendo fazer? Eles estão querendo continuar essa investigação. Há uma pressão forte, inclusive do Barroso, para encerrar esses inquéritos todos, porque é aquilo que eu falo para vocês, até o pessoal no STF já está percebendo que esse exagero do Alexandre de Moraes, essa perseguição absurda, isso só está realçando mais os ânimos, né? Só está piorando a situação em termos de polarização no Brasil. Não adianta o STF ficar batendo em bolsonarista, achando que bolsonarista vai deixar de ser bolsonarista. Não vai. Esse tipo de coisa que eles estão fazendo, no final das contas, só está piorando a situação, só está exacerbando os ânimos aqui na população brasileira. Inclusive, com essa última pendenga do Alexandre de Moraes, que bloqueou o X, que foi uma coisa absurda, uma censura absurda, sob qualquer ponto de vista, né? Havia a promessa do STF de que os inquéritos iriam ser todos encerrados, os inquéritos das fake news, as acusações contra Bolsonaro, ia tudo chegar num ponto, porque está todo mundo percebendo aquilo que eu venho falando desde 2019. O STF está, neste momento, imitando ipsis literi o que fazia o DOI-CODE na época da ditadura militar. O DOI-CODE fazia exatamente a mesma coisa que o STF está fazendo. Abria um inquérito sem causa definida, sem motivo definido. Lembra, inquérito policial é para investigar alguma coisa que aconteceu. Então, por exemplo, roubaram o seu carro, abre um inquérito para investigar como é que roubaram o seu carro, quem roubou, de que forma roubou, como é que foi roubado. Isso é um inquérito, né? O que é o inquérito das fake news? Me diz, qual é o fato que tem do inquérito das fake news? Não tem fato nenhum. É exatamente assim que fazia o DOI-CODE, que fazia a repressão militar na ditadura militar. Abriam inquéritos abertos, iam botando pessoas nesses inquéritos conforme o interesse, aí botaram tudo quanto é opositor do Lula, pessoal que xinga o Lula na internet, o Elon Musk, botaram qualquer um que critica o STF com mais incisividade, foi colocado no inquérito das fake news, exatamente como os militares faziam com a oposição na época, com a esquerda na época, né? Botava um monte de gente nesses inquéritos, começava a prender, aí começava a usar medida cautelar. Por quê? O pessoal não tem prova, não tem evidência de nenhuma coisa errada de fato.
Mas você pode, durante a fase de inquérito, usar medidas cautelares. Medidas cautelares seriam coisas excepcionalíssimas. É um negócio que você só usa para evitar, sei lá, que a pessoa que está sendo investigada fuja do país, ou destrua provas, ou coisa assim. Deveria ser usado, em último caso, as medidas cautelares. Mas acabam sendo usadas de formas rotineiras para punir as pessoas que o governo não gosta. Ou seja, o STF está imitando certinho o que fizeram os militares na ditadura. É o que eu já falei para vocês. A minha visão é que a gente já está numa ditadura do judiciário. Eu só espero que ela não dure 20 anos como durou a ditadura dos militares e que no final dessa ditadura do judiciário, o judiciário tenha o mesmo aprendizado que os militares tiveram de falar, não, pô, realmente foi um erro esse negócio todo, nós não deveríamos ter feito esse golpe e vamos seguir agora sem fazer mais golpe daqui para frente. Os militares aprenderam isso. Eu espero que o STF aprenda isso também e que não leve tanto tempo para chegar a essa conclusão, né? O Barroso decidiu, no final das contas, fazer pedir o encerramento desse processo. Aí o que aconteceu? A polícia inventou que descobriu umas mensagens que precisa investigar mais e que tem que rever o acordo. O fato é, se a Polícia Federal tivesse evidências do golpe do Bolsonaro, já teria entregue isso. Eles já estão doidos para fazer isso, para prender Bolsonaro, para partir para a próxima fase nessa coisa. Se eles estão, a essa altura, ameaçando Mauro Cid, né, querendo informações sobre mensagens que ele recebeu. Deve ter tido maluco mandando mensagem para o Mauro Cid, ameaçando prender o Lula, falando, não, vamos prender o Lula, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não sei o que lá. Que deve ter maluco fazendo isso, deve ter. A gente sabe que tinha maluco querendo esse tipo de coisa, né? A questão toda foi justamente que o Mauro Cid e o Bolsonaro não queriam. Tanto não queriam que não fizeram, não embarcaram nessa loucura. Mas que teve gente embarcando na loucura? Teve. Infelizmente teve gente embarcando na loucura. E aí a polícia agora está ameaçando a delação do Mauro Cid. Por quê? Por um motivo muito simples, porque eles não têm nada. Se eles tivessem já evidências para condenar Bolsonaro, para ligar Bolsonaro a um suposto golpe, que, de novo, não tem nada ali. O Alexandre de Moraes sabe disso. O Alexandre de Moraes sabe que o que está ali não tem força nenhuma para prender Bolsonaro ou para investigar ele, porque não teve execução. Em momento algum, Bolsonaro tentou um golpe, né? Para você tentar alguma coisa, você precisa começar a executar a coisa e a coisa dar errado. O Bolsonaro não fez nada. Estava na fase de cogitação, no máximo preparação. E essas duas fases no direito brasileiro não são puníveis. Então, esse caso aqui mostra como que a Polícia Federal está perdida. Ela não tem provas contra Bolsonaro. Por isso, precisam de novo tentar torturar o Mauro Cid. Tentaram torturar o Felipe Martins, deu ruim, né? Não funcionou, ficou estranho. O Felipe Martins não entregou nada, não falou nada, não assinou acordo de delação premiada nenhuma. O que eles fizeram? Voltaram para o Mauro Cid. Bom, o Mauro Cid, a gente bateu nele uma época, ele aceitou, né, a piada do coelhinho. Eu não vou contar para vocês a piada do coelhinho. Prometo para vocês que eu nunca mais conto a piada do coelhinho. Mas vocês sabem como é que é a piada, né? Ou seja, bateram no Mauro Cid, eu sou um coelhinho, coisa e tal. Foi a única coisa que eles conseguiram. E nem foi tanta coisa assim, porque tudo que o Mauro Cid falou foi a reunião que teria discussão de uma ementa, mas isso não é nada. Do ponto de vista jurídico, isso não é nada. Então, eles estão agora querendo bater no Mauro Cid para ver se tiram mais alguma coisa dele, se conseguem mais alguma coisa aqui. Está muito fraco o caso deles contra Bolsonaro. Esse é o problema. O que diz essa manchete para a gente é que, está muito fraco o caso deles contra Bolsonaro, senão eles não estavam fazendo isso, e eu vou dizer por que eles não estavam fazendo isso. Porque isso daqui é uma forma de você garantir que nenhuma outra testemunha vai assinar acordo de delação premiada com a Polícia Federal mais. Por que não vai? Porque, olha só, o Mauro Cid assinou um acordo de delação premiada, cumpriu a parte dele, a polícia começou a cumprir a parte dela, falou, não, vamos anular esse acordo porque agora a gente quer mais. Ora, se não tem como negociar, se a polícia vai voltar atrás, para que você vai assinar uma delação premiada? Se você sabe que a polícia vai aloprar de qualquer forma, vai coringar de qualquer forma na tua vida, por que você vai assinar um acordo de delação premiada? Esse tipo de ação da polícia, de fechar um acordo de delação premiada e do nada voltar atrás, exigir mais informação e coisa e tal, isso enfraquece a própria Polícia Federal em futuras delações premiadas, né? Qualquer pessoa no futuro vai olhar para isso e falar, não vou assinar delação premiada. Por que eu vou assinar? O pessoal volta atrás por qualquer coisa aleatória. Então, o fato de eles estarem fazendo isso daqui denota desespero da Polícia Federal. E desespero por quê? Porque eles sabem que o caso deles é muito fraco contra Bolsonaro, não tem nada contra Bolsonaro.
De novo, isso quer dizer que não vão prender Bolsonaro? Eu já falei para vocês, o STF já sublimou essa parte da justiça. Negócio de lei, justiça, prova, evidência, nada disso importa. O que importa só é a política, então não quer dizer nada. Pode ser que Bolsonaro seja preso mesmo com tudo isso. Mas o fato é que até o pessoal do STF está se sentindo constrangido com o pouco que tem nesse suposto golpe do Bolsonaro e estão exigindo que a Polícia Federal arrume mais coisa. E a Polícia Federal está no desespero porque não consegue nada, está de novo batendo no único coelhinho que conseguiu alguma coisa nessa história, né? Enfim, muito triste isso para o Mauro Cid, sinto pena dele, certamente, é um absurdo o que está passando, mas se tem alguma coisa que a gente pode tirar dessa manchete é que a Polícia Federal está perdida. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.